Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus, de nosso Pai maravilhoso, possa habitar e inundar em nossas vidas, através de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Meus amados, hoje, segunda-feira, vamos dar continuidade à nossa lição bíblica de hoje, né? Estamos estudando essa semana a lição 30 do livro de Isaías, mostrando que o Senhor é a solução, é a resolução para todos os nossos problemas. Ontem, no domingo, nós iniciamos essa lição, dando a continuidade ao capítulo 35, né? De 37, dando a continuidade à história do capítulo 36 que a gente viu a semana passada e continuando aqui no 37. Foi quando Ezequias ouviu o relato que Eliaquim, Sebna e Joá trouxe para ele, então ele rasgou as suas vestes, imediatamente entrou na casa do Senhor e em seguida enviou esses dois, na verdade foi só Eliaquim e Sebna, até o profeta Isaías, apresentando a eles o seu medo, o seu temor, né, a sua insegurança, o seu pedindo para que Isaías intercedesse diante de Deus por um livramento, já que Rabsaqué, né, o oficial do rei Senaqueribe, tinha afrontado não só o povo de Israel, mas o próprio Deus eles haviam afrontado, né? Ezequias deixa isso muito claro para Isaías, né? E na segunda pergunta de ontem, né, diz que Isaías responde, né? O Senhor já tinha respondido a Isaías, e a resposta do Senhor para Ezequias é que ele não temesse as palavras que ele ouviu do enviado do rei da Assíria, né? Porque o rei da Assíria, pela boca de Rabsaqué, havia blasfemado contra Deus. Não era contra Ezequias, não era contra Israel, era contra Deus. E o Senhor prometeu colocar um espírito, né, nele, e ele ia ficar morrendo de medo ao ouvir um certo rumor, e eles voltariam lá para sua terra, deixando Jerusalém em paz, né? E quando ele estivesse lá na terra dele, ele ia morrer à espada. Olha só que resposta o Senhor deu a Ezequias pela boca do profeta Isaías. Portanto, hoje, na segunda-feira, a terceira pergunta da lição diz assim: o que Rabsaqué, o oficial do rei da Síria, Senaqueribe, após confrontar Judá e o Deus de Judá, amando de Senaqueribe, o que foi que ele fez? Rabsaqué fez o quê? O texto de Isaías 37:8 diz assim: voltou, pois, Rabsaqué e encontrou o rei da Assíria pelejando contra Líbina, porque o rei ouvira, né? Porque ouvira que o rei já se havia retirado de Laquis. A primeira informação é que Rabsaqué escutou uma informação de que o rei Senaqueribe havia se retirado, né, de Líbina, né, do combate que estava tendo contra Líbina. Ele ouviu isso e se retirou de Jerusalém e retornou para dar apoio ao rei, claro, né? Para dar apoio ao rei e qualquer dificuldade que houvesse. Olha só, aqui começa o agir de Deus. O Espírito de Deus, né, já começa então a trazer informação. Deus já começa a agir na vida dos opressores, dos injustos que buscam fazer o mal contra pessoas que não são ameaça, apenas para explorar e tomar o que aquelas pessoas têm. Um dia, a justiça de Deus chega para todas essas pessoas, sem exceção. E então, basta o quê? Basta aqueles que estão sendo explorados, ameaçados e humilhados, como o povo de Jerusalém, o povo da Judéia, representado aqui pelo rei Ezequias, né? E o povo todo judeu que estava dentro dos muros ameaçado de morte, e de escravidão ou de morte, né? E então eles oraram, buscaram o Senhor, se vestindo de pano de saco e se cobrindo de cinza, mostrando a plena humilhação,
né, diante de Deus, e todo aquele que se humilha diante de Deus, Deus livra, Deus escuta. Deus sempre vai ouvir a voz daquele que se humilha, daquele que é humilde, né? E é o caso aqui, e o Senhor vai realmente fazer justiça contra o opressor, o dominador, aquele que tem um exército maior, aquele que se julga mais forte e que a força quer dominar para comandar, para explorar, né, para tirar a vida, porque você, quando pegava uma nação dessa, que fazia dela uma nação cativa, esse povo ia trabalhar o ano todinho para pagar para mais de 50% daquilo que colhia para esse povo que não fazia nada, que não dava nenhum recurso, vinha só cobrar. Não dava nenhum recurso para que você pudesse produzir nada, não dava uma ferramenta, não dava uma semente, não dava nada. Tudo que você produzia, ele vinha ali e tomava a força, porque ele queria dizer o seguinte: você é meu escravo, faça o que eu mandar, você não tem direito nem de comer, vou tomar e pronto, se falar, morre. Era mais ou menos isso. E Deus estava de olho nesse tipo de injustiça. Essa era a injustiça que Senaqueribe estava querendo implantar contra o povo de Deus. Mas o povo de Deus se humilha, reconhece a necessidade de obedecer a Deus, e aí a resposta vem. E já começou aqui a resposta. Continuando, meus amados, vamos aqui para a quarta pergunta, que diz assim: o que ouviu Senaqueribe e o que fez imediatamente após ouvir isso? Qual mensagem, então, Senaqueribe enviou ao rei Ezequias lá em Judá? 1 Samuel 37, versículo 9 a 13, diz assim: o rei, aqui o rei Senaqueribe, né, ouviu que a respeito de Tiraca, rei da Etiópia, se dizia, ele ouviu o seguinte boato: Tiraca saiu para guerrear contra ti. Assim que Senaqueribe ouviu isto, enviou mensageiros a Ezequias dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus, e em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Porventura os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram, os reis de Gozã, de Arã, e tem várias outras cidades que eu diminuí aqui. Onde está o rei de Amate? Onde está o rei de Arpade? O rei da cidade de Sefarvaim? Onde estão essas nações, os deuses dele? Não conseguiram livrar, não? Vejam só, meus amados. Aqui está se cumprindo o que Deus disse pela boca do profeta Isaías. O rei da Assíria ouvirá um burburinho, um boato, né? Esse espírito colocará esse medo no coração dele e ele voltará para a sua terra, devido a esse burburinho. E é exatamente isso que ele escuta. Ele mesmo confessa aqui, ó, diz o texto aqui, que Senaqueribe ouviu a respeito do rei lá da Etiópia, chamado Tiraca. Esse rei ouviu que Tiraca, com o seu exército, estava atacando ele. Mas como Senaqueribe estava retirando o seu exército lá de Jerusalém, então ele pensou assim: eu vou mandar um recado lá para o rei Ezequias, porque ao retirar o meu exército, ele pode pensar que eu estou desistindo de atacar ele. Mas se eu mandar esse recado aqui, pode ser que ele resolva se entregar sem precisar que eu nem mande o exército lá de novo. E se eu mandar o exército novo, né, ele já se entregue para evitar qualquer coisa. Ele já manda um recado. Só que o recado que ele manda aqui é um recado muito mais afrontoso, 10 vezes mais afrontoso, do que o recado que o tal de Rabsaqué, o seu general, tinha falado. Rabsaqué tinha dito, mentindo, porque era um mentiroso, dizendo que, olha, o teu Deus está do meu lado, o teu Deus foi quem me entregou. Então, Deus não está contra você, não está a favor de vocês, não. O Deus de vocês está contra nós, está a favor de nós, está contra vocês. O Deus de vocês está contra Ezequias, porque Ezequias quebrou
derrubou todos os altares. Ele começou a mentir ali. Só que agora, o rei Senaqueribe manda um recado muito semelhante ao espírito que estava em Nabucodonosor, lá no capítulo 3 de Daniel, quando ele diz assim, para Misael, Ananias e Azarias: quem é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? Ele estava com aquela petulância. Ele estava com aquele espírito maligno de prepotência. Ele se achava superior a Deus. É tanto que ele diz assim aqui, ó: ô Ezequias, não deixe te enganar pelo teu Deus. Olha só, ele está dizendo que Deus, Yahvé, é um enganador. Como é que o homem tem a coragem de fazer um negócio desse? É por isso que o Senhor vai julgá-lo. Veja que quando o Senhor coloca a palavra na boca de Isaías, o Senhor já conhecia o coração de Senaqueribe. A morte de Senaqueribe pela espada, permitida pelo Senhor, não foi um juízo que Deus faz, porque Deus conhece o coração. Deus falou antes. Olha o que ele colocou para fora agora. Olha o que realmente ele sentia contra o Deus de Israel. Esse teu Deus é um enganador, ele está te enganando. Não confie nele, não deixe que o teu Deus te engane. Viu, ô Ezequias? Não te engane o teu Deus, esse Deus aí não consegue segurar o meu exército, não. Olha só, não te enganes o teu Deus em quem confia. Ele coloca Deus na conta de enganador. Ele compara Deus com Satanás. Olha o que esse homem está fazendo. Olha o nível de blasfêmia em que Senaqueribe está se metendo contra o Deus de Israel, que não se deixa envergonhar, que não se deixa blasfemar, que não se deixa ninguém chacotear da cara dele, do seu nome, da sua glória, da sua majestade. Olha só o que ele disse, né? Ele disse: Jerusalém será entregue nas minhas mãos, e esse Deus aí, Senhor, não vai impedir, não. Deuses, é como se ele dissesse assim, ó, deuses muito mais fortes, de cidade muito mais rica e poderosa, de nações mais poderosas, não conseguiu se livrar da minha força, porque eu e os meus pais destruíram Gozã, Arã, Arpade, né? Amate, Sefarvaim, essas cidades todas que tinham vários deuses, você só tem um. Essas cidades tinham muito mais. Eles não resistiram à minha força, quanto mais você. Já imaginou, meus irmãos, um recado desse? Quantas vezes nós não recebemos recados semelhantes a este em nossa vida, neste mundo atual? Quando o médico, quando o nosso patrão, né, aquele que nos emprega, que paga o nosso salário, ou o vizinho, ou um poder da sociedade do bem ou do mal nos ameaça. Quando o médico diz assim: você só tem 30 dias de vida, 3 meses de vida, porque essa doença é incurável. Já imaginou? Não é? Isso não é ameaça? É semelhante o que Senaqueribe está dizendo. Você não vai se livrar das minhas mãos. Naquele momento, a voz diz na mente da pessoa: você não vai se livrar da morte. 3 meses você morre. É neste momento que a gente tem que confiar na palavra de Deus, porque quem tem a última palavra não é Senaqueribe, não é o diabo, não é a morte, não é os poderes e as potestades espirituais escondidas nas regiões celestes. Não. Quem tem a última palavra é Deus. Não é o patrão que vai dizer: vou botar você para fora porque eu quero que você morra de fome. Não é ele que vai, não é ele que dá de comer a você. Não é o vizinho, não é uma força da vizinhança do seu bairro que diz assim: eu vou matar você. Ele não tem poder sobre a sua vida. Se você entrega a sua vida a Deus, se você faz como Ezequias fez, né? Se humilha, entrega a sua vida nas mãos de Deus e passa a andar agora segundo as suas ordens, sob os seus cuidados. Aí aquele que é cuidado por Deus já não está mais ao alcance das coisas do mundo. Tudo que acontece com ele é segundo a permissão de Deus, segundo a vontade de Deus, para o seu bem. Tudo para o bem.
Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê essa fé poderosa para que as vozes do mundo não tirem de nós a esperança e a fé que traz a verdadeira vida, porque vida mesmo é acreditar em Deus.